Convido para comporem a mesa e presidirem a conferência de encerramento do terceiro módulo de formação continuada 2018, a excelentíssima desembargadora do Trabalho, presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, Mari Heleda Migliorini. O excelentíssimo desembargador do Trabalho, diretor da Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, Roberto Basilone Leite. Para a conferência de encerramento, o pedido inicial e a instrução normativa número 41/2018 do TST, convido o excelentíssimo senhor ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Alexandre Luiz Ramos. Passo a palavra à desembargadora presidente Mari Heleda Migliorini. Bom dia a todos, que bom estar aqui. Agradeço o convite do desembargador Roberto Basilone Leite para novamente estar na escola. Excelentíssimo ministro, em nome de quem eu saúdo todos os que estão aqui. A gente sabe que ele só foi lá para brilhantar e para crescer, e com toda essa sua energia, essa juventude, essas ideias, essa sua sabedoria, porque ele é realmente o que o nome dele diz, e todos conhecem, um jurista mesmo, reconhecido. Ele é extremamente preparado, eu sempre digo isso. E não deveria nem ler o currículo, porque o nome dele já diz tudo. Só que o protocolo diz que eu tenho que ler, então eu vou ler. Alexandre Luiz Ramos, ministro do Tribunal Superior do Trabalho, mestre e doutor pela Universidade Federal de Santa Catarina, professor universitário, autor de livros e artigos científicos. Participou ativamente da composição da Escola Judicial deste tribunal, na condição de coordenador técnico, científico e coordenador pedagógico. E agora, com a palavra, nosso ministro. Bem, bom dia a todos. Eu não poderia começar as minhas breves palavras sem antes agradecer penhoradamente aqui o acolhimento, o convite feito pelo tribunal, né, e pela Escola Judicial, que, antes de tudo, me dá a oportunidade de voltar à minha casa, na qual fiquei por mais de 20 anos, e rever todos os meus amigos, verdadeiros irmãos de trajetória, de atividade jurisdicional. Então, isso me deixa, por um lado, muita vontade, né, porque quando a gente volta para casa, a gente sente um conforto muito grande, mas aumenta muito a minha responsabilidade, né? Porque falar com os colegas conhecidos assim aumenta, de fato, a responsabilidade. Bem, eu sei que o lanche foi adiado para o final, então eu vou ser breve para a gente poder dar conta aqui de algumas reflexões e, ao mesmo tempo, não prejudicar, né, essa necessidade vital. O tema proposto trata da recente instrução normativa 41 do TST, e, contextualizando um pouquinho, eu tomei posse lá em abril, e a discussão já estava bem acalorada em relação ao papel do TST e da própria Justiça do Trabalho no que tange a uma legislação nova, que a gente discutiu aqui na escola e tem discutido, né, constantemente, porque cada vez que a gente abre a reforma trabalhista, a gente se depara com uma surpresa e convicções prévias que a gente tinha tomado numa primeira leitura, de repente, né, se desmancham no ar com muita rapidez. E o TST, num primeiro momento, para dar conta desse desafio, constituiu uma comissão de ministros, presidida pelo ministro Aloísio, e a primeira deliberação que essa comissão adotou foi de não
se manifestar sobre os aspectos de direito material e direito coletivo, interpretativo e assim por diante. Então, focou tão somente no aspecto processual. E adotou, né, após uma discussão dessa comissão, apresentação disso em reunião administrativa reservada, como é da liturgia do TST, essa proposta que foi debatida, né, vários ministros fizeram sugestões, entre os quais eu próprio, e, por fim, houve a aprovação, no final do primeiro semestre, que deu origem à Instrução Normativa 41. No mesmo dia em que a gente teve uma sessão que começou às 9 da manhã, foi até às 8h30 da noite, daquele emblemático caso da RMNR e da Petrobras, que a mídia noticiou e que foi decidido por um voto de diferença e que culminou, depois de algum tempo, já com a suspensão pelo Supremo da decisão do TST, ainda que não publicado o acordo, mesmo porque há milhares de processos, de execuções, e a estimativa, né, eu vou sublinhar esse termo, a estimativa, é que isso geraria uma dívida para a Petrobras de mais de 17 bilhões. Bilhões. Se isso é verdade, se essa estimativa corresponde ou não, é outro aspecto. Mas, enfim, nós temos a nova lei, nós temos a instrução normativa, e vamos ver se a gente consegue compatibilizar esses dois cenários. Nós não temos dúvida que nós estamos diante de uma nova realidade processual, jurisdicional, social, e eu tenho dito que a gente pode, às vezes, não gostar da realidade, mas isso não faz ela desaparecer. Quer dizer, é um dado concreto sobre o qual nós temos que operar, né? Porque senão a gente vive quase num mundo paralelo, né? num mundo que a gente idealiza. Então, nós temos, de fato, uma nova realidade, uma nova ação trabalhista que vocês, em primeira mão, estão aplicando cotidianamente. Então, nós temos o que eu chamo de uma pseudo-novidade do acordo extrajudicial. Eu falo pseudo-novidade porque isso já ocorria e continua ocorrendo. A diferença é que antes ocorria e se simulava uma lide apresentando para o juiz para que homologasse, literalmente simulando uma ação, e hoje isso pode vir de uma forma muito mais clara, muito mais objetiva. Eu aproveito já esse primeiro ponto para fazer uma advertência muito rápida de que a legislação é uma medida de informação, de sinalização para o comportamento, seja no âmbito das relações processuais, seja nas relações sociais do dia a dia. Nós, juízes, estamos sempre acostumados a ver a legislação sempre como um problema, sempre como uma situação de fraude, de desvio. E isso é interessante porque, a partir da nossa realidade, nós começamos, de fato, a perceber que tudo pode ser um objeto de fraude. Ontem, quem acompanhou rapidamente também a segunda sessão do Supremo discutindo terceirização, foi debatido muito isso, né? Sem entrar no mérito ainda, né? Foi debatido muito isso. Olha, a terceirização, em tese, numa regulamentação abstrata, é um instrumento de fraude sempre, ou a fraude decorre de um desvirtuamento da aplicação da norma? Isso se dá também no aspecto processual. Então, do meu ponto de vista, eu não posso entender que todo acordo extrajudicial que seja apresentado ao judiciário traga em si uma fraude, né? Eu tenho que partir do pressuposto que as partes estão agindo com boa fé, que, de fato, chegaram a uma composição e que, de fato, legitimamente submetem isso para homologação. E a homologação se dá exatamente para que o judiciário faça o crivo de legalidade, de legitimidade, de correção desse comportamento. Isso vale, na verdade, para todos os outros aspectos da legislação. Então, nós temos uma novidade também,
também nem tanta, né, de prescrição intercorrente. Aqui a gente já tinha súmula do Supremo dizendo que sim, súmula do TST dizendo que não. O nosso tribunal também editou súmula dizendo que não. Mas agora a legislação traz esse novo aspecto. Contagem de prazo, pedido líquido, novas regras de desistência, o conceito de gratuidade do processo do trabalho foi muito mitigado, relativizado, então nós temos novas regras, honorários de sucumbência, só aqui, né, nós temos aqui um leque de discussões. A reforma trouxe para dentro da CLT a transcrição ipsis literis do capítulo ali de dano processual que está no CPC, regras de exceção de incompetência, audiência, né, tem alguns critérios, quando se aplica revelia e confissão, novas regras do ônus da prova, né, a regra dinâmica do ônus da prova, a regra de preposto, honorários periciais e execução também tem uma série de coisas. Como o tempo é curto, eu vou focar nesse aspecto, fazendo uma correlação com a Instrução Normativa 41, no que tange a, eventualmente, essa exigência de pedido líquido. E a redação da CLT, a partir da reforma, é esta que está aí. Passa a exigir, além daqueles requisitos tradicionais da petição inicial, que o pedido, agora qualificado, passe a ser certo, determinado e com indicação do seu valor. O que isso significa na prática? Essa exigência é uma exigência tão poderosa que geraria, quando não atendida, uma invalidação do próprio processo por um vício do pedido, autorizando que o juiz, de plano, já pudesse fazer a extinção do processo. Nós tivemos aqui no encontro institucional um debate e foi aprovada uma súmula referendando isso, dizendo, olha, o não atendimento gera a extinção. Do meu ponto de vista, e me parece que foi legítima essa sinalização, porque eu acho que no Brasil tem isso também, né? Quando a gente começa a relativizar a aplicação de algumas normas, parece que o alcance disso não tem fim. Mas, então, não obstante a legitimidade dessa sinalização, a tendência, a gente sabe disso, é que essa aplicação não se dê sem antes intimar a parte, conforme regra do CPC, para que sane eventual vício, e aí sim, depois disso, o juiz, pela omissão da parte, faça a extinção do processo. Porque quando a gente se distancia um pouquinho do susto que a reforma gerou num primeiro momento, num segundo, no terceiro, e vai continuar gerando seguramente nos próximos 15 anos, seguramente. Basta ver que a Constituição vai fazer 30 anos e ainda hoje a gente tem debate sobre interpretação de dispositivos constitucionais. Então, passado esse primeiro susto, quando a gente se distancia um pouco da reforma e vê um cenário mais ampliado, a gente percebe que há algo novo no horizonte, no que tange a atividade jurisdicional, a normas de processo, a como o Estado lida com a resolução de conflitos. Há algo novo. No que tange ao processo, nós temos, de fato, uma mudança, a partir do CPC de 2015, que refletiu-se, numa certa medida, nos aspectos processuais da reforma, de um novo perfil de atuação, de processo. Aquele processo jogo de cachanga, né, que a gente comenta, o processo que é de pegadinha, de armadilha, né, de documento surpresa que aparece naqueles momentos mais inusitados. Essa perspectiva de processo como um duelo, e que a gente presencia isso cotidianamente, não que a realidade assim não se manifeste, mas o ideal legislativo é que o processo seja pautado por outros valores. Aí o valor de colaboração, os valores democráticos de discussão, de lealdade, de responsabilidade,
ao demandar. Então, uma série de valores que vão demorar também para que isso fique, de fato, impregnado, enraizado no comportamento dos atores do processo, porque esse rastro de cultura também não se rompe de um dia para o outro, mas é preciso que o juiz, como presidente da prestação jurisdicional, do andamento do processo, zele pela aplicação desses valores. Então, entre os quais, sempre buscando, pela primazia da decisão de mérito, a resolução concreta da matéria de fundo, da lide propriamente dita, contornando, quando possível, os erros, ou os vícios que não sejam comprometedores, que não sejam graves. Agora, essa exigência de valor do pedido é uma novidade absoluta da reforma? Porque esse é um aspecto que a gente vê. Quando tem uma mudança, isso às vezes a gente percebe em casa, né? Você chega em casa assim, você percebeu que alguma coisa mudou. De repente lá a faxineira trocou um negócio de lugar, a esposa corta o cabelo. Quando você percebe uma realidade de mudança, a gente corre 2 riscos, né? Eu acho que 3, talvez, né, Marildo? O primeiro é de não perceber, que esse é o pior. O segundo é ver mais mudança do que de fato aconteceu. Fala, nossa, mas você cortou o cabelo, mas fez outra coisa, né? Esse móvel que estava aqui mexeu em mais alguma coisa. A gente começa a ver mudanças que necessariamente não ocorreram. Ou ver mudança de menos também. A gente percebe a mudança, mas acha que não foi tão profunda assim. Quanto a essa exigência de valor, é uma novidade no nosso sistema? Não, não é. Claro que na redação original da CLT não havia essa exigência. Até pelos princípios da oralidade, informalidade, simplicidade, etc. Faz o pedido. E aí, o juiz do trabalho, tradicionalmente, pela natureza do processo do trabalho, pelo caráter protetivo do direito material que nele é instrumentalizado, ia dando as correções, os contornos, a sistemas de outros países que, inclusive, permitem que o juiz faça aditamento de ofício ao pedido. E no Brasil a gente tem um pouco disso. Não pediu reflexo, mas a gente defere os reflexos como pedido implícito, enfim. Essa exigência, de fato, não estava na redação original. Mas eu ouso dizer que já desde 1970, essa exigência já era inerente ao pedido. Por quê? Porque diz lá o artigo 2º da Lei 5584, que nas ações trabalhistas, não havendo acordo, o juiz fixar-lhe-á o valor da causa para determinação de alçada, se este for indeterminado no pedido. Eu já vejo, e já via nisso, uma obrigação originária da parte indicar o valor. Tanto que a ação do juiz expressamente decorre exatamente da indeterminação desse critério no pedido. Ou seja, uma obrigação originária da parte em fazê-lo. Mesmo porque o processo comum sempre foi fonte subsidiária, e desde já do CPC de 39 ou de 73, havia essa exigência de valor da causa. Depois nós vamos ver se o valor da causa tem a ver com o valor do pedido, propriamente dito. Mais recentemente, o sumaríssimo trouxe essa obrigação expressamente, lá na Lei 5584, em relação ao procedimento sumário, agora aqui com sumaríssimo. Por que isso? Porque é norma de tratamento adequado da ação conforme a sua representação econômica. Isso é norma de procedimento, de como o Estado vai tratar essas ações. Só que nós mesmos, por conta dessa cultura de que o processo do trabalho é informal, é oral, simplificado, de que há um direito protetivo tão fundamental que deve ser aplicado, que a gente flexibilizava o processo sempre para permitir o acesso do trabalhador destinatário das normas de proteção. E a própria Justiça do Trabalho acabou
relativizando, mitigando a aplicação dessa exigência. Então, os advogados, até porque ninguém faz nada se não for obrigado, é do ser humano, a gente sempre busca o caminho mais curto, e seria burrice não fazê-lo, a não ser que seja obrigado. Nós mesmos fomos permitindo que os advogados, que as partes, arbitrassem o valor da causa, o conteúdo econômico da pretensão, para efeitos de fixação de alçada. E como, evidentemente, o procedimento sumaríssimo é mais restritivo, inclusive para quem postula, para o trabalhador, que já tem que levar para a audiência, né, as suas testemunhas sem saber a tese de defesa, por óbvio, né, o advogado atribuía um valor que submetesse a ação ao procedimento ordinário. Sem demonstrar, e a gente também não dava muita importância para isso, talvez até porque nos fosse conveniente também. O CPC, então, desde sempre trouxe essa exigência, e hoje, também, ao lado do valor, a CLT traz os requisitos de certeza e determinação. O que é certeza do pedido? O pedido certo é o pedido que é expresso, em contraposição com o pedido implícito. Pelo princípio dispositivo da inércia da jurisdição, a Justiça do Trabalho, o Judiciário, só age quando é provocada e no limite da provocação. Então, a regra é essa. O juiz só se manifesta quanto ao que foi expressamente pedido, porque ninguém melhor do que a própria parte para saber o que pretende. Então, limita os pedidos implícitos que estão previstos no processo civil, que são os juros legais, a correção monetária, a verba de sucumbência. Mas, fora esses casos, o pedido deve ser absolutamente expresso. O pedido também deve ser determinado. A parte postula horas extras, mas deve determinar, em termos de qualidade, de quantidade, de extensão, o que postulou de forma certa. São horas extras em que período, quantas horas extras, qual o adicional, quais os reflexos. A parte tem que determinar. E, havendo determinação, é inerente à determinação do pedido o valor. O que pretende e quanto pretende. Então, o pedido com valor é um atributo do pedido determinado. Excepcionalmente, e a gente coloca excepcionalmente, porque às vezes a gente fica falando de pedido, do pedido ser certo, determinado e líquido, como se fosse assim uma mera formalidade. Mas não é só isso. Quanto mais preciso for o pedido, mais ético e responsável é o processo. E no pedido se reflete também um outro princípio fundamental, que é o princípio democrático dentro do processo. Que não parece absolutamente autoritário alguém pedir algo sem dizer quanto isso representa? Claro que desde que seja possível a parte fazê-lo. Agora, quando é absolutamente possível que a parte formule a sua pretensão e estabeleça um pedido que sinalize para o reclamado, ou na reconvenção para o autor da ação, o que se pede, o limite disso e quanto se pede, isso é absolutamente democratizar o processo a partir de uma perspectiva de processo colaborativo e ético. Então, é preciso que a gente entenda sobre essa perspectiva também. O valor da causa, que é uma exigência já clássica do processo do trabalho desde 1970 e também da regra de aplicação subsidiária do CPC, deve corresponder ou não ao valor do pedido. Porque a gente, às vezes, confunde, até no processo civil, não é claro isso, se o valor da causa deve refletir, de fato, o valor de cada pedido ou do pedido.
Mas a interpretação absolutamente válida hoje é que sim. Eu não posso formular um pedido de multa do artigo 477, cujo salário era de R$ 1.200, e atribuir um valor da causa de R$ 50 mil. Quer dizer, o valor da causa deve refletir o conteúdo econômico imediato da pretensão. E aí o CPC atual, com muito mais detalhamento, sinaliza como é que se procede a isso. O valor da causa numa ação de cobrança, e aí a gente pode entender que a ação trabalhista, quando cobra créditos decorrentes do contrato de trabalho, não deixa de ser uma ação de cobrança, né? Se apura, então, a soma do crédito, com juros, correção monetária, até o ajuizamento da ação, penalidades, inclusive. E aí é uma discussão sobre se a necessidade do 467 também se aplicar ou não, mas, enfim. E isso vai refletir no valor da causa. Na questão de ações de alimento, pensionamento por doença ocupacional, acidente do trabalho, atualmente, mesmo o dano moral deve ter o seu valor atribuído pela parte, porque quem melhor do que a própria parte para saber se aquele dano, aquela violação de direito da personalidade, representa 5, 10, 20 ou 50 mil, e também agora, partindo da parametrização do dano moral que o juiz é obrigado a considerar no julgamento, isso impõe necessariamente também que a parte o faça desde a petição inicial, fazendo o enquadramento de qual é o direito violado, qual é o grau de culpa, qual é o enquadramento que faz pela violação, porque não seria lícito ao juiz conhecer dessa parametrização sem que a parte tivesse levantado isso e tivesse havido um debate sobre essas questões. Então, fazendo uma leitura aqui dialogada com a reforma nesse aspecto, e eu não estou dizendo aqui que isso é bom, ruim, se eu gosto ou não gosto, e com o CPC, hoje também no pedido de dano moral, a parte tem que dizer quanto pretende, porque isso vai refletir, inclusive, em verba de sucumbência. A gente sabe que tem uma súmula do STJ, mas que é anterior ao novo CPC, que, inclusive, se debate de uma eventual superação. O processo do trabalho, sempre, nós sabemos, tem cumulação de pedidos. Nós temos ali várias ações dentro de um processo só. Então, cada pedido vai ter um valor e a soma desses valores vai refletir no valor da causa. Claro que eu tenho valores de fácil atribuição e valores mais complexos ou impossíveis. Então, quando possível, se estabelece o valor exato naquilo que não for possível, vamos sublinhar de novo uma estimativa, Mas, naqueles casos em que não é possível, e a gente sabe que existe isso, a quantificação por mero cálculo ou com alguns programas disponíveis, o sistema autoriza que a parte formule o pedido genérico, nas hipóteses previstas, nas ações universais, de fato ou de direito. Alguém postula, por exemplo, a ação de herança é uma ação universal, eu não consigo quantificar a partilha e quais os bens que vão integrar cada quinhão. Enfim, há uma série de exemplos, que são, na Justiça do Trabalho, de rara incidência. Agora, quando não for possível determinar desde logo as consequências do ato ou do fato, e aqui nós temos uma aplicação concreta nas ações de doença ocupacional e de acidente de trabalho, principalmente de doença ocupacional, que vai surgindo gradativamente, vai se desenvolvendo, e, evidentemente, não seria crível exigir que a parte só entrasse com ação de reparação quando já houvesse a consolidação, que pode nunca acontecer, da doença. Então, aqui ela está autorizada a entrar com ação. Isso não autoriza um pedido abstrato, ela tem que dizer o que quer, como quer, qual a extensão do que quer, ainda que não possa, num primeiro momento, calcular exatamente se
a perda da capacidade laborativa é de 10%, de 15%, de 20%, se há com causa, se não há com causa. Então, neste caso aí, a parte está absolutamente autorizada a formular pedido genérico. Porque é interessante que quando a gente debate esses temas, os exemplos sempre são extremistas. Não é? A gente discute isso aqui, aí vem uma parte, não, mas a gente não pode exigir isso porque há uma causa excepcional em que isso acontece. Não, mas casos excepcionais a gente trata como tal e a lei tem as aberturas, né, e a incidência para esses casos. Né? Ou do outro lado também, né? Não é possível que a parte sempre tenha que atribuir de forma calculada o valor. Não, nem sempre. Na maioria dos casos, sim, mas nem sempre. Ou também quando a determinação do objeto, do valor, depender de ato que deva ser praticado pelo réu. E fala réu aqui como parte do processo. Então, há casos de fato. E aí já vou dar o exemplo que aflige a muita gente, que é pedido de diferenças de horas extras. A parte está reconhecendo a validade do ponto e diz o seguinte, olha, eu bati no ponto toda a minha jornada, mas eu desconfio que nem todas elas foram pagas. Então, eu quero diferenças desse confronto de controle e recibo de salário. Ela sabe, ela tem como apurar isso sem ter acesso previamente ao processo. Há mecanismos que nós vamos ver que hoje abrem a possibilidade de encaminhamentos pré-processuais. Mas a parte pode optar, dizendo o seguinte, olha, eu quero diferenças, o percentual é este, o período que eu trabalhei, né, sob hora extra é esse, etc., mas eu não tenho como quantificar, porque aqui eu preciso ter acesso aos documentos. E pode manejar uma exibição de documentos, ou seja, é um pedido certo, parcialmente determinado, não tem o seu valor, mas a sua determinação quanto ao valor é diferida. Então, lá no futuro, é possível que haja essa quantificação. Enfim, são exemplos muito básicos, mas que revelam que nós temos meios para exigir, de um lado, a quantificação exata dos pedidos quando possível e, por outro lado, permitir que a parte não seja impedida de formular esse pedido. Talvez, para surpresa de muitos, ao ler a instrução normativa, se deparou com esse dispositivo, que estabelece que o valor da causa será estimado. Numa primeira leitura, aqueles que já se acostumaram com o caminho mais fácil do arbitramento abstrato do valor da causa, sem nenhuma correspondência com o conteúdo econômico da pretensão, falaram, que ótimo, tudo continuou como antes. Eu posso estimar aqui conforme o meu interesse pessoal, sem considerar que o processo tem que ser democrático, tem que ser ético, tem que ser colaborativo, que eu tenho que ajudar o aperfeiçoamento da jurisdição, e eu não tenho dúvida de que o pedido já delimitado corretamente na petição inicial aperfeiçoa a prestação jurisdicional, porque a petição inicial, na sua causa de pedir, é uma espécie de um anteprojeto da sentença, e o pedido é um anteprojeto do dispositivo da sentença. Então, né, nós temos que considerar isso como uma via colaborativa e ética. Mas é assim, de fato? Ao adotar esse vocábulo estimado, o TST sinalizou que botou por terra abaixo esse instrumento de valorização da jurisdição? Não. E explico. Primeiro porque o TST tinha que achar uma sinalização que contemplasse as duas situações. A situação da possibilidade de atribuição de valor e a situação de impossibilidade da fixação de valor. E usou esse termo. Isso foi discutido. Inclusive, eu apresentei uma proposta em relação a esse dispositivo, levantando exatamente essa preocupação. E fiquei satisfeito com o debate quando isso veio à tona. Por quê?
Porque o que significa estimar? Quando a gente tem dúvidas, às vezes, sobre o conceito, nada melhor do que um bom e velho dicionário. Estimar, além daquele aspecto, né, emocional, principalmente de quem toma algumas dosezinhas, que começa a estimar, né? Aí manda mensagem no WhatsApp, nossa, eu te estimo muito, né? Te considero muito. Tem um sentido que é esse que nós queremos atribuir, né? Que é determinar o valor de uma coisa, que é avaliar, é calcular. E a estimativa se materializará tanto quanto possível, mais perto se chegar do exato valor daquilo que se estima. Então, quando eu vou estimar, por exemplo, uma pretensão de multa do 477, que a gente faz ali na ponta do lápis, como é que eu vou estimar esse valor? Eu vou estimar o valor a partir da remuneração do trabalhador que formula aquela pretensão. Agora, como é que eu vou estimar uma indenização por dano material numa ação reparatória decorrente de doença ocupacional, quando eu nem sei ainda a extensão da incapacidade e os tratamentos que serão necessários para restabelecer a parte à condição original? Então, aí a estimativa fica mais distante daquilo que será o valor final, porque depende de uma série de ações ainda que serão realizadas. Então, o termo estimar deve ser, do meu ponto de vista, e me parece que isso é o mais concetâneo com todo o sistema que nós estamos tratando, deve ser entendido dessa forma, né? Então, eu sei que, de repente, já os advogados já começam a pedir a permanência do pedido, né, com falta de correspondência com o valor da pretensão, alegando isso. Ah, não, mas aqui eu posso estimar. Não, pode, não, deve estimar, mas estimar com as ferramentas e conforme a pretensão que é deduzida. Está aí também, né? Calcular, avaliar, determinar o valor de uma coisa, enfim, isso é muito claro. Então, o termo estimar não significa que aqui se abriu a porta para que se continuar com aquele modo de formulação de pedido. E a jurisprudência do STJ, né, nos ajuda nessa compreensão, porque na justiça comum, em que isso é desde sempre, existe já esse crivo, né, de formalidade, de correspondência e assim por diante. Agora, eu vou deixar para disponibilizar para a escola, desembargador Roberto, porque aí... Mas eu volto aqui, Érica. Tá. Então, para que serve o... Vamos ver. Não, foi. Para que serve o valor da causa? É algo assim, é um mimo que o juiz vai querer? Não, eu acho bonito ali um valor da causa em centavos, detalhado, planilha, cálculo, me explica tudo. Não, isso é fundamental, primeiro, para o exercício do direito de defesa, tanto do réu quanto do autor no caso de reconvenção, pedido contraposto, mas é um balizamento para várias outras situações do processo. Então, nós temos aqui honorários de sucumbência, quer dizer, o valor da causa, em algum momento, em algumas situações, é o parâmetro para a incidência do percentual. Nós temos custas, incidem, né, custas, quer dizer, quanto é que o judiciário vai cobrar de custas? Isso vai depender da envergadura econômica da pretensão, que quanto maior, mais demanda atividade jurisdicional, quanto menor, menos demanda. Então, isso tem que ser também calibrado de acordo com o valor da causa. Dano processual tem como referência também o valor corrigido da causa. Isso vai sinalizando de como é importante a gente ter, num processo ético e democrático, que a parte estabeleça, dentro das regras previstas, o correto valor da causa. No caso de testemunha, né? E aqui, na instrução normativa também, vocês leram que tem uma sinalização de um incidente para aplicação
dessa multa, e muito aqui entre nós, eu fiz também uma proposta de alteração disso, mas em colegiado é isso, né? A gente sempre tem que perceber que a decisão do grupo é sempre melhor do que a decisão individual. E prevaleceu essa sinalização, né? A questão ali de retratação, eu até coloquei, olha, o instrumento de retratação tem a ver com crime de falso testemunho, né? Exclui a ilicitude quando a parte se retrata, etc. Agora, no que tange a esse aspecto, é um ilícito processual de mero comportamento. Não significa dizer que necessariamente isso gerou prejuízo para o processo. O mero comportamento de intencionalmente alterar a verdade do fato já é suficiente para a aplicação da multa. E vejam, até a multa por embargos declaratórios procrastinatórios são aplicadas mesmo quando a parte é vencedora na ação. Mas assim, o mero comportamento processual de entrar com embargos sem fundamento e com efeito procrastinatório faz incidir a multa. São ilícitos processuais. E eu conto um episódio que eu estava até relembrando com os colegas aqui, que até para minha surpresa constante, até o final de novembro de 2016, eu estava fazendo audiência aqui na 6ª Vara de Florianópolis, né, sucedendo aqui o nosso querido amigo Amarildo. E eu, já há algum tempo, vinha fazendo audiência com o CAGED aberto, a planilhazinha do CAGED. Aí, quando a testemunha sentava, e também há muitos anos eu já qualificava só com nome e CPF. Daqui a pouco, acho que só o CPF vai ser suficiente. Enquanto ele digitava o CPF ali para o assistente, eu digitava o CPF no CAGED. Aí, quando a gente faz aquele, né? Trabalhou de quando a quando, qual função, aquele introitozinho. Aí a testemunha às vezes, não, eu não lembro bem. Não foi no dia 6 de outubro de 2009? Aí aquela coisa que a gente sempre quis ter, que era a bola de cristal, a gente cria a ilusão para a testemunha que tem. Né? Opa, o que tem nesse sistema aí que... Então, tá. E o caso que eu quero contar era um caso aqui de Canasvieiras, de uma zeladora, de um predinho pequeno de Canasvieiras, que pretendia horas extras ali naquela época de verão, e era um verão muito alargado, e uma jornada também excepcionalmente extensa. Né? Dizendo, não, olha, eu começava 5 da manhã e até 2 da madrugada, e não tinha repouso, não tinha nada. A gente se espanta, porque é algo que não é crível, né? É uma coisa incrível. Né? Uma pessoa que trabalha tanto assim é incrível. Não que não possa ser verdade, né? Eu sempre lembro, assim, o professor Marcato conta uma história, que é o seguinte, imagine um ciclista andando no acostamento de uma rodovia, né? Vem andando no acostamento de uma rodovia, e você conhece a história? O Zé de ciclista. Então pode. Aí, imagine que essa rodovia passa perto de um aeroclube, e, de repente, vem um aviãozinho lá, meio descontrolado, e que vai fazer um pouso de emergência na rodovia e bate com a asa no ciclista, que é derrubado, que, enfim, sofre algumas lesões corporais, etc, etc. Se ele apresenta essa versão para o juízo, e até hoje nós temos essa ferramenta, né, de relativizar a confissão ficta decorrente da revelia, quando a narrativa for incrível, né? E um fato desse é incrível, então o juiz pode dizer assim, não, isso aqui eu vou mesmo assim instruir, eu vou procurar desvendar. Então esse caso era meio incrível. Aí vem a testemunha, senta, e ela trabalhou em que período? Claro, trabalhou naquele mesmo período. Qual a jornada? Não, uma jornada próxima, né? Então, quando eu chegava, ela já estava lá trabalhando, então já tinha feito a limpeza da escadaria, já estava lá no térreo, e eu saía e eu via que ela ficava trabalhando, não sei o quê. Aí eu, com o CAGED aqui,
percebi que ela trabalhou num supermercado. Naquele mesmo período, e no CAGED dá o salário, dá a função e dá a jornada. E a jornada semanal era de 44 horas. Eu falei, mas a senhora não trabalhou aqui no Imperatriz, como caixa, no período de tal a tal? Aí ela desmontou. Né? Então, flagrantemente, intencionalmente, como não acontece, né? Não acontece, estava alterando a verdade. Isso, no meu entender, por si só, já é suficiente, desde, claro, registra, fundamenta, para aplicar a multa. Mas o TST, porque também sempre os excessos são tidos como regra, e vocês viram noticiando aí que juízes já estavam aplicando indiscriminadamente multa, assim. Aí o TST achou por bem, então, falar, olha, só pode aplicar isso na sentença, e por um incidente muito simplificado que garanta ali o contraditório, a ampla defesa, então a gente tem que relativizar isso também, quase como um incidente de contradita de testemunha, faz ali um negocinho, mas que aplica na sentença. Mas o valor da causa é parâmetro para isso, ato atentatório à dignidade da justiça. O CPC leva tão a sério isso que estabelece que o juiz de ofício poderá corrigir quando perceber, e a gente às vezes percebe isso de plano, que o valor da causa não corresponde ao conteúdo econômico imediato da pretensão, inclusive mediante impugnação. No tribunal, por provocação aqui do desembargador Roberto Guglielmetto, aplicação de multa no caso de agravo interno, quando desfundamentado ou por decisão unânime, e tenho feito a provocação isso no TST, e a quarta turma que integro já tem aplicado essa multa, que é uma forma também de começar a estabelecer limites para que a parte, antes de entrar com as coisas no judiciário, faça uma avaliação de risco, de probabilidade e de uso adequado desse importante serviço público. Agora, naqueles casos em que é impossível fazer a contabilidade, o que a parte pode fazer? E há uma ferramenta no Código de Processo Civil que é absolutamente adequada para o nosso caso, que é a produção antecipada de prova. Que sempre existiu, a gente sabe disso, como cautelar, e o novo CPC também traz essa possibilidade. Então é evidente que, quando houver risco de se produzir a prova no momento processual adequado, excepcionalmente, isso no sistema anterior, a parte poderia entrar com essa produção antecipada de prova. Né? Imagina, a empresa está se mudando, eu preciso fazer uma perícia de insalubridade, periculosidade, vai lá, faz a produção antecipada para preservar a prova naquelas condições. Mas, tradicionalmente, a prova sempre foi uma decorrência do processo. Foi uma ferramenta exclusiva para se dirimir os fatos controvertidos da causa. Então, excepcionalmente, mas ainda buscando a instrumentalidade do processo, se antecipava a produção de prova. Com o novo CPC, existe agora um direito subjetivo autônomo à prova. O cidadão tem direito à prova sem processo. E isso é revolucionário. E ele produz a prova no judiciário, mas sem processo. Sem um processo que tenha lide de fundo. E aí foi aberta a possibilidade de produção antecipada de prova numa segunda situação, quando a produção da prova seja necessário para viabilizar a autocomposição do conflito. Imagine isso, né? A parte tem dúvida, e a gente tem que interpretar isso com a boa-fé das pessoas, né? A parte tem dúvida
uma dúvida legítima, real, uma res dúbia. Antes de sair entrando enlouquecidamente com a ação, eu vou esclarecer isso. Por quê? Porque, eventualmente, ainda que a dúvida persista ou a dúvida reduza, isso pode viabilizar uma autocomposição sem os ônus que agora o ajuizamento do processo gera para as partes. E há mais ainda, mais revolucionário. A parte pode fazer a produção antecipada para justificar ou evitar o ajuizamento da ação. Parece um sonho isso, né? Não é? Maravilha que a parte, né, antes de nos demandar, fazer girar a máquina com citação, etc., que ela tenha a responsabilidade de fazer uma produção antecipada para dizer, não, de fato, aqui, agora eu vou entrar justificando. Ou eu não vou entrar com a ação porque eu percebi que eu não tenho direito. Então, está aqui. A parte vai fazer essa produção antecipada de prova, né, como uma forma de instrumentalizar, aí sim, a quantificação do seu pedido. Eu já vou me encaminhando aqui para o final e trazendo de novo aqui esse novo aparato dessa nova ação trabalhista, que tanto nos choca, né, e quanto mais tempo a gente já milita na Justiça do Trabalho, maior é o susto, né, porque é uma mudança muito profunda. Isso pode dar a impressão de que as portas do Judiciário foram fechadas. Eu não vejo necessariamente assim. E parece que agora há uma chave mais qualificada para acessar a porta de acesso ao Judiciário, que é exatamente isso. Um processo ético, responsável, consequente, democrático, em que as partes, ambas, estabeleçam de forma legítima o que pretendem, quanto pretendem, qual o valor disso quando possível. Por outro lado, como também o título proposto fala de cenário da reforma e cenário da própria Justiça do Trabalho, e eu destaco, como falei no começo, de que a gente não gostar da realidade não significa que ela não exista. Não é que a gente vai trabalhar numa perspectiva da inexorabilidade, mas eu tenho que trabalhar com dado real, concreto. E a gente percebe que a Justiça do Trabalho, mais uma vez, está no alvo. O que eu tenho a ver com isso? Tudo a ver. Mesmo porque, recentemente, agora em maio, se eu não me engano, a LINDB, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, sofre uma alteração e passa a exigir que toda decisão judicial tenha uma análise de consequencialismo. Isso é texto de lei agora. Obriga que uma decisão não possa ter especulações somente abstratas. Você tem que fazer o processo de subsunção ao caso concreto, dizer por que está aplicando, por que não está aplicando naquele caso. Mas o mais emblemático é isso, a visão de consequencialismo. E todos nós, magistrados, como membro de poder, nós temos uma atuação eminentemente técnica e uma atuação também, num certo grau, política, não política partidária, né? Mas política institucional. Nós integramos uma organização e temos responsabilidade com ela. Então, nós temos, parece que há um consenso, tudo a ver com isso. Na medida em que a decisão deve ter uma análise de consequencialismo interpartes, mas, numa certa medida, também num contexto social, institucional e assim por diante. E há algo novo que a gente tem que perceber, mas não tão novo assim. Perceber que o acesso à justiça não é só acesso ao poder judiciário. Numa sociedade democrática, a perspectiva é que o judiciário não seja a primeira porta de solução de conflitos, que seja a última porta. A porta excepcional, aquela em que as partes já tenham buscado o diálogo, a mediação, a arbitragem. Eu sei que isso, né, entre o ideal e o real tem uma diferença, mas é algo que a gente tem que ir construindo, porque esta é a sinalização que
o Poder Legislativo fez, está fazendo. Percebam aqui, o acordo extrajudicial foi trazido à luz agora. É possível, mesmo porque as partes podem ter feito lá antecipação de prova, chegaram à conclusão de que podem, de fato, a partir disso, apresentar um acordo. As partes podem ter buscado, e é isso que se deseja, o esclarecimento prévio. Né? O trabalhador buscou o advogado entra em contato com a empresa, diz, olha, eu tenho dúvida aqui sobre o cartão ponto. Ah, mas a empresa não vai fornecer. Pode ser que sim, pode ser que não. Né? Vamos tentar antes. Né? Isso pode ter esclarecido ali entre a atuação dos advogados, entram com acordo extrajudicial, enfim, é uma ferramenta de valorização do diálogo. Cláusula de arbitragem, quando corretamente utilizada, uma sinalização de que as partes podem buscar, em determinadas situações, uma solução sem o judiciário, mesmo porque o judiciário passa a ser mais oneroso agora. O termo de quitação anual. Nós estamos num modelo sindical em transição. A gente sai de um modelo, de um regime autoritário, de vinculação ao Estado, agora caiu a contribuição sindical, com a reforma, e o Supremo valida isso como constitucional. Então, nós estamos num processo de transição. Claro que nós ainda vamos ter que acabar com a unicidade sindical, acabar com a noção de categoria, que é também uma limitação, enfim, e reconhecimento de negociações e acordos coletivos, né, valorizando os atores. Valorizando os atores. Claro que o começo, né, a falta de musculatura vai gerar alguns tropeços, mas também, se não começar a andar, né, isso nunca vai chegar num regime efetivamente democrático de soluções de conflitos. Mas, até agora, quando é que o sindicato tinha contato com o contrato de trabalho? No final, na homologação. Né? E, muitas vezes, a gente sabe disso, o próprio advogado já fazendo ali e fazendo captação de clientela. Né? A gente sabe disso. E aqui eu faço um recorte, presidente, para dizer que nem tudo, isso eu ouvi, eu estou reproduzindo porque eu com muito conforto, porque eu ouvi num congresso do qual participei aqui sobre processo civil, da professora Tereza Rudalvin. Ela falou assim, nem tudo que é bom para o advogado é bom para a sociedade. E nem tudo também que é bom para o juiz, para o servidor, é bom para a sociedade. A gente tem que ter essa percepção. Tudo é legítimo. E se ninguém lutar pela gente, ninguém o fará. A gente sabe disso. Agora, a gente tem que ter essa visão de tudo. E nem tudo que é bom para o sindicato é bom para a sociedade também. Não que, né, nada seja bom. Então, isso traz também o acompanhamento do sindicato, numa perspectiva aqui de boa-fé e correção. O acompanhamento do sindicato na execução. Finalmente, 29 anos depois, a regulamentação da representação de empregados na empresa, que a Constituição já trazia. E vejam as atribuições dessa comissão. Aprimorar o relacionamento, promover o diálogo, prevenir conflitos, porque a gente tem que reconhecer que o ideal é que o direito do trabalho seja cumprido dia a dia, no momento da execução do contrato. E não que isso vá gerando um passivo e conflitos e amarguras para que só depois, no final, o judiciário venha tentar colar os cacos do vaso quebrado. Então, é mais uma ferramenta que a legislação coloca. Também, ainda como atribuição, buscar soluções dos conflitos, visando a efetiva aplicação das normas trabalhistas. Acompanhar o cumprimento. Essa devia ser a função de sindicato, mas a gente sabe que o modelo acabou afastando o sindicato desse acompanhamento. Para se ter uma ideia, o Brasil hoje tem mais de 17 mil sindicatos. Quem acompanhou também o julgamento do Supremo
percebeu que um dos argumentos da ministra Rosa Weber foi esse: ah, mas o Brasil é muito grande. É muito grande, mas não é tão grande assim, né? Porque nos Estados Unidos se tem 190 sindicatos e lá a população, enquanto no Brasil é 200 e poucos milhões, lá é de mais de 320 milhões. Né? Então isso revela uma certa patologia. A produção antecipada de prova, uma ferramenta, me parece, absolutamente ética para gerar autocomposição ou evitar ou justificar o acesso à justiça. E percebam que, nesse cenário, o direito do trabalho tem sido a pauta do Supremo Tribunal Federal. Tem sido a pauta. Não estou dizendo se isso é bom ou ruim, não é? Está suspenso, mas já com o voto do ministro Barroso, validando essa mitigação da gratuidade absoluta que vigia na Justiça do Trabalho, e faz referência expressa a isso, como forma de obstar a litigância abusiva, validando honorários de sucumbência recíproca. Aí faz ali uma parametrização, que não está na lei, mas, inclusive, estabelecendo a possibilidade de percentual de até 30%, além dos 15% que a lei traz, e também de aplicação de multa. Tivemos a validação do fim da contribuição sindical e, já com 4 votos a 2, a validação da terceirização em atividade fim também, mesmo antes da vigência da Lei 13.467. Então, são sinais que a gente precisa perceber. Ninguém vai se conformar com isso, mas é preciso agir de acordo com esse cenário, sob pena de a gente agir sem uma bússola muito bem definida. Então, para não cansá-los e não atrasar ainda mais o nosso coffee break, eu encerro por aqui, agradecendo empenhoradamente aqui o convite, mais uma vez, que me foi formulado pela Escola Judicial, pelo Tribunal Regional do Trabalho, que eu considero como minha casa, e me sinto aqui entre irmãos e irmãs, e tenho dito, né, mesmo porque lá no meu gabinete tem uma bandeira do Brasil, porque é um tribunal federal, mas tem a bandeira também de Santa Catarina, que me foi gentilmente presenteada pela desembargadora Mari. Então, lá é um pedacinho do nosso tribunal, e as portas estão sempre abertas para a gente conversar, trocar ideias, enfim. Aguardo todos vocês lá no devido tempo. Muito obrigado.